A religiosidade do povo do sertão foi sustentada pelos rezadores e rezadoras. O serviço que eles prestavam era o de dirigentes de oração e os rituais cantos transmitidos pela tradição oral. Os rituais e orações eram praticados em enterros, nas novenas, nas festas, nas procissões penitenciais para conseguir chuva. A maioria dos pais não tinham condições de transmitir a doutrina, orações, nem de explicar os mistérios de Cristo. Os pais ensinavam somente o sinal da cruz, porque era necessário quando se bocejava ou quando espirrava. O Pai Nosso era aprendido com a Ave Maria e a Santa Maria nas novenas. Os missionários combonianos e a criação da prelazia. No final de 1953, os combonianos já eram 8 padres e 3 irmãos nas paróquias de Balsas, Riachão, Loreto e Alto Parnaíba. O ano de 1954 representa o início efetivo dos grandes trabalhos pastorais e a montagem da infraestrutura material. O padre Diogo Parodi, vigário-geral, depois administrador apostólico de Balsas e sagrado bispo em 1959, conseguiu do governo federal uma verba para iniciar as obras sociais em benefício de menores abandonados da prelazia, que seria instituída oficialmente em 1º de janeiro de 1955. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Estamos aqui com o Padre Cesarino, um dos primeiros missionários da primeira hora da evangelização na igreja de Balsas. Padre Cesarino, nós gostaríamos que o senhor fizesse memória desses 65 anos de história, de fatos que marcaram a ação evangelizadora, as mudanças que aconteceram, pessoas que foram importantes na caminhada da igreja de Balsas. Os combonianos, os primeiros, que eram 4 padres e 2 irmãos, chegaram aqui em 52. Eu cheguei em 62, 10 anos depois, já tinha passado um pouco de tempo. Eles vieram aqui e pegaram uma parte da diocese de Caxias, que se tornou a missão dos combonianos. Porque naquele tempo, antes do concílio, as missões eram entregues a uma congregação. Ali faziam alto e baixo como queriam, esperando que fosse bom. E vieram aqui e encontraram já uma situação de cristianismo bem organizado, ao menos na cidade. Aqui em Balsas exatamente estava o padre Virigal, único padre de toda a parte da diocese tirada de Caxias para a missão comboniana. E começaram praticamente como faziam os sacerdotes diocesanos, sem nenhuma diferença. Viram as dificuldades, mas começaram dividindo praticamente a paróquia, as várias paróquias, em 2 partes: a cidade e o interior, o sertão. No sertão, todo mundo sabe que nem sempre se podia ir, ainda mais a cavalo ou de burro. Precisava passar muito tempo. E era possível só durante a seca. E na cidade se trabalhava o ano inteiro. Como praticamente já nós lá na Europa tínhamos costume, mais ou menos. Portanto, a maioria do tempo se passava na cidade, assim que podia crescer mais facilmente. Agora, no interior, na desobriga, que era bem dura, mas eu achava muito bonito, não sei porquê,
precisava mais coisas em si mesmo, mas era impossível, porque no tempo da desobriga precisava visitar, não digo as comunidades, mas sobretudo as fazendas. Os fazendeiros, não como hoje, eram pequenos, que recebiam o povo que ia para lá, para praticamente as confissões, a missa, a comunhão, os batizados, e de vez em quando, era mais ou menos 5 anos, também as crismas que o padre fazia. Bom, diante dessa realidade, desses desafios, alguns desafios assim que foi marcante para a missão comboniana aqui na Diocese de Balsa, durante esses 65 anos de evangelização. Eu queria explicar uma coisa. Quando aqui vieram os combonianos, quase imediatamente perceberam a situação social, econômica, uma situação de pobreza e de falta de tantas coisas, de verdade. Portanto, eles introduziram logo, além da evangelização direta, de catequese, de evangelho, de sacramentos, uma coisa sacramental que era naquele tempo mais do que Bíblia, estudos bíblicos, esses encontros, viram a situação, então entraram logo com aquela visão social, econômica, política, assim nós diríamos um trabalho social para procurar que a situação assim social, econômica e tudo mais se fosse melhorasse um pouquinho. É por isso que tivemos tantas construções naquele tempo, que precisava para a formação. Porque inicialmente, na Desobriga, não tinha tantas visões de falar, de ajudar os pobres, de ter mais justiça. Era um pouco difícil. Nem se via bem. Mas depois se começou a ver tudo isso. Sobretudo quando chegou o concílio, com os nossos bispos brasileiros que entraram bem neste ponto, aqui foi um lugar muito, muito importante na nossa diocese. Mas desde o início, o bispo, praticamente, o primeiro bispo, veio como padre superior da missão comboniana, Dom Diogo Parodi. Ele começou logo a procurar de ajudar o pessoal. Como é que podíamos ter uma formação sem uma instrução, uma educação? Que tinha quase nada. Tinha algumas escolas, sim, nas cidades mais importantes, chamado de elementar, me parece, os 5 anos, onde tinha 5. Aqui a Balsas tinha também, me parece, ser um ginásio, mas outra coisa não tinha. E ele pensou de formar um colégio, de instituir um colégio para professoras, não normalistas, mas regentes. Não sei se vocês sabem o que eram. Eram praticamente professoras, depois do primário, faziam 4 anos, eram professoras para o interior. Na sua experiência de quase 50 anos de missão, 55 anos de missão aqui na Diocese, para os novos missionários, não só que vêm de fora, mas também os que aqui se formam. Que orientação, que conselho, que parecer o senhor poderia dar da sua experiência? Na minha experiência, eu tentei fazer tudo que a Diocese, depois a Conferência dos Bispos, depois do Concílio, não, que foi uma revolução autêntica na nossa igreja, não de Balsa só, do Brasil inteiro. Eu tentei sempre seguir o que as assembleias marcavam, estabeleciam para as paróquias. Portanto, eu digo, procurar seguir o que as assembleias dizem. Agora, essa última pergunta não estava no script da nossa conversa.
Nós sabemos que vocês estão deixando a diocese depois de 65 anos de história. Certamente para nós da diocese, a palavra que brota no coração é agradecimento. E o senhor que leva 55 anos de missionário aqui, que palavra, que sentimento vive nestes momentos? Me está fazendo uma pergunta muito difícil, porque se dependesse de mim, não iríamos embora. Eu ficaria, os combonianos. Eu pensei sempre, ao menos uma paróquia seria bom que ficasse, como lembrança, ao menos isso. Embora saibamos que hoje em dia os sacerdotes diocesanos estão prontos para assumir com certeza muito bem, porque temos exemplos grandes de sacerdotes diocesanos santos que podem fazer bem, podem passar na frente de todos os combonianos. Portanto, não tem dúvida disso. Porém, eu dizer como saudade, eu gosto muito da minha diocese.